Provérbios 3, 25. Diz assim o texto sagrado: não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Amém? Irmãos, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um livro. Então, se nós fôssemos caracterizar a Bíblia de modo popular, de modo simplório, eu diria de modo ínfimo. A palavra ínfimo significa o mais baixo. Então, se fôssemos colocar um adjetivo, o adjetivo mais baixo, ou se fôssemos caracterizar a Bíblia e caracterizá-la de um modo bem baixo, bem popular, poderíamos dizer então que a Bíblia é um livro. E este livro se autodenomina como vivo e eficaz. Logo, a Bíblia é um livro vivo, não é um livro morto, um livro estagnado. É um livro que se renova a cada manhã. As palavras nela contidas se renovam a cada manhã, porque ela é a revelação de Deus para a humanidade. Ela não é filosofia, ela não é dedução, ela não é intuição, ela não é constituição. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Por isso, ela se renova a cada manhã. E por isso, ela é viva. E por isso, ela é eficiente. E por isso, ela é eficaz. A Bíblia fala de vida. E quando nós falamos de vida, nós estamos falando de um dom. E quando eu falo de dom, eu falo de um presente. Logo, a vida é um presente dado pela vida eterna, que é Deus. Então, nós recebemos um presente. E quando recebemos um presente chamado vida, você e eu não devemos em nenhum momento desprezar este presente, esta vida. E quando nós desprezamos este presente, esta vida, eu acredito que nós erramos. Desprezar a vida é errado. Não viver a vida, eu também acredito ser errado. Temos que viver, porque Deus nos deu para que vivamos em abundância a vida. Mas claro, quando nós falamos que Deus nos deu a vida, surge a responsabilidade. Como temos vivido essa vida que nos foi dada? Vivemos ou simplesmente estamos vegetando, esperando a morte chegar? Vivemos ou estamos no estado de zumbi? O zumbi é aquele que não tem destino, que não sabe para onde está indo, que não sabe de onde veio. Em outras palavras, não tem sonhos, não tem metas, não tem objetivos, não tem vontades. Simplesmente fica naquele ditado popular: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vive assim. Estou aqui, estou vivendo, estou seguindo. Para onde a vida me levar, tá bom. É este o que eu caracterizo como aquele que vive de forma zumbi. Ele não tem objetivos. A vida foi dada para que você e eu seguremos as rédeas. A vida foi dada para que você e eu a administremos, não é para deixar a vida nos levar. Eu devo levar a vida, porque ela foi dada a mim. Eu tenho que usá-la, eu tenho que organizá-la, eu tenho que administrá-la. A vida não deve ficar ao léu, a vida tem que ser organizada. Então eu tenho que ter o controle da vida. Então, quando eu falo que a vida é um dom, e quando eu olho para a Bíblia e vejo nela que ela fala de vida, eu tenho que interpretar justamente e ter essa responsabilidade ou essa consciência. Como tenho vivido a vida que eu recebi? Só que quando falamos também de vida, eu percebo que a vida, ela tem altos e ela tem baixos. Você também não tem uma vida estagnada, pois o eletrocardiograma, o exame, ele demonstra que quando aquela linha está parada, ela é linear, você morreu. A vida, ela tem que ser dinâmica. Como o capitalismo, ele é dinâmico, e como também outras áreas da nossa vida são dinâmicos, ela tem que ser dinâmica, como o eletrocardiograma. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Salomão, em Eclesiastes, no capítulo de número 3, ele diz que existe tempo de você sorrir, e existe o tempo de você chorar. Eclesiastes, capítulo de número 3, e verso de número 4, a parte A do versículo: há momentos na vida em que você vai dar risada, à toa, de tudo, de todos. Tudo
está indo muito bem, motivo de sorriso, então há momentos para rir. Em outros momentos já é o contrário. Coisas ruins acontecem, arrancam lágrimas dos teus olhos, você chora. Então há um momento de sorrir, há um momento de rir, há um momento de chorar. Entretanto, também há um momento, por exemplo, que a sua família está em paz, nem parece sua família. Está em paz. Vale a pena voltar para casa. Estamos vivendo bem, em harmonia. Nem parece a mesma família. Existem outros momentos em que a família está um caos. Conflitos. A menor palavra, o menor gesto é interpretado como um ataque. É inflamável. É como se fosse gasolina no fogo. O circo arma. Aí agora ninguém mais se entende. Começa a se ofender. Há momentos em nossa vida, por exemplo, eu sei que dura pouco, mas há momentos em nossa vida em que a nossa conta está recheada. Está azul. Está de boa. Glória a Deus. Dura pouco, eu entendo, eu sei. De um dia para o outro, ou de uma hora para outra, talvez. Mas há momentos em que a conta está recheada. Você cobriu o limite, tem dinheiro lá. Mas há momentos em que a conta, e esse dura um pouco mais, está no vermelho, parece uma hemorragia. Parece uma perfuração. Então entenda que a vida, ela é dinâmica. Ela tem oscilações. Há momentos, por exemplo, em que você vai dançar. O palco é para você. As pessoas estão de olho em você. Os holofotes são teus. E há momento que você vai prantear, está de luto, que você está sozinho. É o que Salomão escreve também em Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 4 também. Entretanto, a parte final do versículo. Há momentos em que você vai estar sozinho. Você está rodeado. E como é que nós podemos caracterizar a solidão? A solidão é caracterizada não só pelo fato de estar só, mas pelo fato de você estar rodeado de pessoas e se sentir só. Você está cheio de gente, mas você não encontra sentido. Aquilo não te preenche, aqueles não te preenchem. Esta é a verdadeira solidão. Então, quando você olha para momentos da tua vida, você está só, mesmo cheio de pessoas. E há outros momentos da vida que não, as pessoas abrem a roda e ali o espetáculo é teu. Você é o ator, você é o protagonista, é o que disse Salomão. Então a vida, ela é linda. A Bíblia fala de vida. E eu não encontro um outro livro no mundo que seja melhor para falar sobre a vida com sentido, instruções sobre a vida do que a Bíblia. A Bíblia de fato é um livro, e eu falo isso de modo popular, corriqueiro, rotineiro, ínfimo. A Bíblia é um livro composto por 66 livros, por isso Bíblia. Bíblia significa agrupamento de livros. 66 livros que tem mais de 31.000 versículos, escrito por cerca de 40 autores que não se conheceram, mas escreveram a mesma linha de pensamento. Não há contradição, porque segundo Pedro, eles são homens santos que falaram inspirados. E Paulo também diz que a palavra, as Sagradas Escrituras, ela é inspirada, é o que Paulo escreve quando ele fala para Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E Pedro diz que a inspiração veio pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo assopra. A Bíblia foi escrita por juízes, por reis, por soldados, por pescadores, por diferentes classes sociais, por diferentes homens com diferentes profissões. E é através destes homens, dessas diferentes profissões, que Deus vem nos ensinar como viver melhor a vida. E Deus pega o improvável. Deus pega às vezes o impossível. Aquele que caracterizamos é impossível que esse é endireite a vida. É esse que Deus pega para nos ensinar princípios. Vou te dar um exemplo. Moisés. Deus nos ensina constituição social. Deus nos ensina uma conduta exemplar em sociedade. Inclusive o julgamento contra o homicídio através de um homicida. Moisés.
o improvável, o que supostamente não deveria falar sobre homicídio, está escrevendo, não está só falando. Está escrevendo, ó, segue isso aqui. Quando você fala de Davi, Deus nos ensina o culto, a adoração, o louvor, o quebrantamento de espírito, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira santidade. Deus nos ensina através de um adúltero. Sangue nos olhos, homem de guerra, uma mão de Davi era que nem os caras do jiu-jitsu, que pega ali na roupa, que eu esqueci o nome agora, segura e não arranca, não solta mais. Davi segurava a espada o tempo inteiro, e qualquer coisa mexeu, ele estava na espada. Tanto que ele usou expressões deste jeito para Deus. Deus é o seguinte, é melhor se eu resolver, porque se o Senhor não resolver aquela situação, tu sabe que eu sou homem de guerra. Eu vou chegar lá, se fosse hoje, ele diria, eu vou meter bala em todo mundo. Se fosse hoje. O senhor sabe como é que eu sou, não fico discutindo. É pá, 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 pum, acabou. Naquela época ele usava espada. A peixeira. Sacava. E quem é que Deus usa para falar de santidade? Para falar de quebrantamento de espírito? Para falar de verdadeiro sacrifício? Este homem, Davi. Olha, Abraão. Sara, tu é tão linda. Mas, ó, tu não é minha mulher quando a gente entrar lá, tá? Pai Abraão, você está mentindo, pai Abraão? Não tem como camuflar, estou. E não foi só uma vez. Quem é que nos ensina que promessas são cumpridas? Um homem que mentiu. Então perceba que a Bíblia é o livro perfeito, escrita por homens imperfeitos, que falaram divinamente inspirados pelo Espírito Santo, a qual o próprio apóstolo Pedro disse que esses homens imperfeitos são santos. Então eu posso olhar para tu e dizer, irmão, tu com todo o teu defeito, tu és santo. Tu és santo. Porque a Bíblia me dá autoridade de dizer para você como Pedro reconheceu. Davi era santo. Moisés era santo. Tinha os defeitos. Então o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro perfeito que fala sobre homens que tiveram vidas imperfeitas, porém se arrependeram e agora tornam-se modelos e instrumentos para que você e eu possamos seguir princípios e viver a vida de forma melhor. Poderíamos traduzir a Bíblia desse jeito. Entretanto, se nós fôssemos bater um papo com crente, porque tem espécies de crente, e aí então um crente pode dizer, mas não, pastor, porque os homens da Bíblia eles são melhores do que nós. E aí Tiago, sabedor desse tipo de crente, ele já escreve no capítulo de número 5, no verso de número 17, ele desmistifica essa ideia. E ele vem então e diz, Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem que faz fogo descer do céu. Um homem que ora e a chuva não desce. Um homem que ora e a chuva desce. Um homem que ora e o azeite ele é multiplicado. Um homem que ora e a criança ela é ressuscitada. Este homem passa pela depressão. E há uma categoria de crente que diz que crente não pode passar por depressão porque é pecado. Meu Deus. Elias passou pela depressão. Entrou na caverna. A caverna é a anulação desta realidade. Caverna para Elias é literal. Caverna tipifica a anulação da realidade. Não quero viver esta realidade. Elias dormiu. O que é o sono? O sono é simplesmente a ideia de pular esta fase da minha vida. E como é que eu pulo mais rápido? Dormindo. Porque quando eu durmo a hora passa rápido. Eu não quero viver isso.
Elias está depressivo. Homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, quando olhamos para os homens da Bíblia, nós vemos que esses mesmos homens passaram por angústias como nós, aflições como nós, tentações como nós. Eles foram tentados nas diversas áreas. Em Hebreus capítulo 11, verso de número 36 e 37, nós vemos que eles sofreram também, e sofreram perseguições e padeceram. Hebreus diz: e outros experimentaram escárnios, açoites. E às vezes o açoite para nós não é literal, como na igreja perseguida, mas o açoite verbal, perseguição constitucional. Esse tipo de açoite que serve para mim e para você aqui no Brasil, nessa realidade de São Miguel e de São Paulo. Então escárnios, açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Desamparados, vai achando que eles estavam com essa bola toda, cheia de gente para tirar foto. Olha aqui o Elias, está andando na rua, vamos tirar foto com Elias. Não, desamparados, aflitos e maltratados. Isso aqui eu acho que reflete muito parte da nossa história. Entretanto, eu consigo destacar e perceber algo diferente na experiência de vida que os homens da Bíblia tinham, comparado talvez à experiência de vida que nós temos como cristãos. Homens de fé, e nós também supostamente somos, porém eles encaravam a vida de modo diferente. Eles encaravam a vida com motivação, com sentido. E quando chegavam assim, em determinadas circunstâncias, eles chegavam a dizer: bem, chegou a minha hora, está tudo certo, eu vou morrer, eu vou para o outro lado, acabou, a minha missão está cumprida aqui. Nós vemos isso nas palavras de Paulinho. Paulinho, quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7, Paulinho escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tipo assim, eu já vivi o que tinha para viver. Eu já fiz o que tinha para fazer. A minha vida foi uma vida com sentido. Então, se eu fechar os meus olhos agora, o propósito de Deus foi realizar através de mim. Diferentemente de muitos cristãos da nossa era que desprezam a vida e que não conseguem encontrar motivação na vida, e não conseguem encarar os dilemas da vida e aprender com os problemas da vida, com as coisas da vida. Não encontra sentido na vida. E aqui eu fico pensando um pouquinho sobre a morte. Por que é que temos medo da morte? E talvez você que estudou filosofia, talvez diga para mim: pastor, nós temos medo da morte porque a morte é o desconhecido. Porque quando falamos de morte no sentido de desconhecido, estamos falando que não tivemos uma experiência. E tudo aquilo pela qual não tivemos uma experiência gera medo. Novo emprego, nova área de atuação. Você não tem experiência. O que acontece contigo? Medo. Mudou de lugar, foi para outro país, outra língua, outra cultura, outro povo, outro tudo. Você não conhece as ruas, não conhece as leis de trânsito. O que você sente? Medo. Mas quando você ganha experiência, você não sente mais medo. Só que com a morte não dá para ter experiência. Não dá. Tem como morrer? Ah, legal, é assim, fechou, deixa eu voltar. Não tem como. Com a morte não tem como ter experiência. Então, quando falamos sobre medo da morte, talvez o medo da morte não é pela morte em si, mas o medo do desconhecido. O que tem do outro lado? Como é do outro lado? Entretanto, eu faço um adendo em cima deste fato, medo da morte.
dessa expressão ou deste caso, medo da morte, eu faço um adendo. Eu acho que às vezes nós temos medo da morte, não queremos morrer, e também estamos muito preocupados em não morrer, não por causa da morte em si, ou talvez não por causa do desconhecido, mas é porque nós temos o sentimento de que não vivemos o suficiente. E por isso que eu não quero morrer. Ai, mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer, tanta coisa para imaginar que eu sonhei. Não dá para passar semana que vem não, morte. O ano que vem, ou não passar, é melhor. Não passar. Diferentemente de Paulinho, eu combati o bom combate. Porque ele entendia que cada momento é único. Porque quando falamos da vida, a vida, ela é a perfeita novela de nós mesmos. Eu vou repetir. A vida é a perfeita novela de nós mesmos e cada capítulo é único. O problema é que eu não quero viver o que eu estou vivendo e acho que isso aqui é desprezível. Eu quero viver no passado ou no futuro, porque o passado foi bom, o presente não. Ou eu quero viver no futuro para acabar com o meu presente. Então nós vivemos sempre nos extremos. E é aí que nasce, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Porque a ansiedade está relacionada a viver no futuro. Porque eu estou ansioso que algo aconteça para ontem. Eu quero que chegue ontem, que apareça ontem. Eu só estou vivendo no futuro, esperando aquilo lá chegar. E quando eu estou depressivo, eu me torno saudosista, lembrando do passado. Então eu vivo nos extremos. Passado e futuro. E o presente eu anulo. Ou seja, eu não vivo. Eu vegeto. Eu vegeto. Não encontramos beleza nos capítulos da nossa vida. Nas particularidades da nossa vida. E não foi só Paulinho, Davi também. Davi olha para Salomão, chama Salomão e falou o seguinte, ó, infelizmente os meus filhos todos já eram, morreu tudo, sobrou tu vai ter que assumir aí. Estou velho, estou passando para o outro lado, daqui a pouco a porta se abre, eu vou, estou enxergando a luz já estou indo, seja homem. É a expressão de Deus, de Davi para Salomão. Seja homem. Ele tinha ciência que estava indo e ia de boa. Diz Eusébio de Cesareia e John Fox que Pedro estava fugindo da perseguição. E aí a tradição diz que ele encontrou Jesus no meio do caminho, ele fugindo da perseguição. E aí Jesus olha para ele, isso aí é o que não está na Bíblia, isso aí é uma tradição. Eusébio de Cesareia, John Fox narra isso no livro dos Mártires. E nós vamos ver que ali a tradição diz que Jesus fala para ele, ó Pedro, eu estou indo morrer no teu lugar, tu não ser crucificado porque a minha hora chegou. Senhor, o senhor já morreu, então a hora é minha. E Pedro estava fugindo, Pedro volta e Pedro se entrega para a morte. Pedro se entrega para a morte. Porque ele admirava e estava satisfeito com cada capítulo da vida. Não devemos anular nada em nossa vida, mas aproveitar e entender que cada parte faz parte de mim, da minha história que é única. E eu não encontro na Bíblia Sagrada um livro melhor para falar sobre as coisas que acontecem na vida do que o livro de Provérbios, para mim. Provérbios é o melhor livro. Se existe um livro melhor na Bíblia, então eu digo que o melhor livro na Bíblia é Provérbios. Só que se esta expressão minha é errada, então eu mudo dizendo que o livro que eu tenho o maior contentamento, ou que eu prefiro, é o livro de Provérbios. Para mim, Provérbios é o melhor livro da Bíblia. É a máxima da conduta moral, a máxima da ética,
ética, a máxima da conduta moral dentro de casa, fora de casa, em sociedade, em qualquer lugar. Se você quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom cidadão, aprenda com Provérbios. Para mim, eu acho que Provérbios poderia tirar ali da Bíblia também, vou ser bem ousado na minha colocação, e colocar na livraria Saraiva, em qualquer outra livraria com outro título. Porque quando você fala Bíblia, gera preconceito. Todo mundo no mundo deveria ler Provérbios. Todo mundo. Um exemplo. Salomão diz, quer casar? Então tenha a sua casa e o emprego, para que quando você casar, a sua esposa não venha se queixar com você todos os dias, que tem falta de moradia e falta de coisas. E o que nós fazemos? Nós casamos primeiro, moro em qualquer lugar, e depois eu arrumo emprego, e quando der, eu compro a minha casa própria. Igualzinho o que Salomão indicou. Igualzinho. Leia Provérbios, como pastor dessa igreja. Para de ler o que você está lendo. Leia Provérbios. Tenho certeza que vai ser edificante. No prólogo do livro de Provérbios, no capítulo de número 1, no verso de número 1 até o verso de número 4, Salomão, ele diz por que ele está escrevendo Provérbios, qual que é a intenção dele, e ele escreve assim, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer, olha só, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Do que trata Provérbios? Provérbios trata de sentimentos, sentimento de ira, sentimento de amor, sentimento de apego, trata de riqueza, de generosidade, de paternidade, de maternidade, de filiação. Ele trata sobre o trabalho, ele trata sobre todas as coisas que eu denomino coisas da vida. O grande problema é quando as coisas da vida acontecem. Quando que coisas na vida acontecem? E Salomão nos dá uma deixa em Provérbios capítulo 3, verso de número 25. Ele diz, não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Pergunta, quando que as coisas da vida acontecem? Resposta, baseada em Provérbios 3, 25. De repente. Pavor repentino. Investida do perverso quando vier, porque o perverso, ele não vai mandar um WhatsApp para você, um SMS dizendo, o teu mal foi embalado e está pronto para ser entregue. O teu mal está em rota para chegar em tua residência. Então, quando que as coisas da vida acontecem? De repente. É mais ou menos assim. De repente você acorda, vai trabalhar. Dia normal. O busão daquele jeito, o trenzão daquele jeito, não sei, ou o carro, não sei como é que você vai, ou de fretado, mas independente, você foi trabalhar. Chegou lá, você foi para o vestiário, se trocou, colocou o uniforme ou não. Aí você vai para o seu departamento para trabalhar, de repente, então, alguém te chama, comparecer no RH. E tu não sabe o que é. Bem, dinheiro não é. Aí tu vai, e quando chega lá, nós agradecemos o seu serviço, mas hoje mesmo não precisamos mais, estamos se desligando da empresa. De repente, você está desempregado. Acordou empregado. De repente está desempregado. Aí tu fala, e a dívida que eu fiz? E os boletos, e agora? De repente está desempregado. Ou você nasce, tem uma infância, independente de ser boa ou não, eu falo pela minha.
Eu joguei bolinha de gude, eu rodei peão, eu andei de carrinho de rolemã, eu joguei futebol com os caras da rua de baixo, eu fiz campeonato com os caras da rua de trás, eu fiz tudo isso daí, eu empinei pipa, eu fiz até coisa que não deveria fazer na rua quando eu era criança, com muitas outras coisas eu vivi. Aí recentemente agora, de repente, eu reflito sobre mim mesmo e percebo que estou com 42 anos de idade. Eu olho para trás, por onde passou a vida que eu não vi? Era ontem que eu estava na rua e minha mãe me batendo com um saco, com um cabo de vassoura, porque eu fui para o fliperama, jogar Street Fighter, Mortal Kombat, e por onde? Hoje eu estou com 42 anos de idade, por onde? De repente a vida passou. Ou tu casa, aí você recebe a notícia, mulher está grávida, glória a Deus, euforia, alegria, sentimento de medo ao mesmo tempo, mas de repente você para e pensa, ixi, onde é que o moleque vai dormir? Aí tu fala, o pensamento de pai, eu vou dar para ele o que eu não tive. E se eu puder evitar tudo o que eu passei, eu vou fazer com que ele não tenha, não passe por aquilo. Aí você começa a trabalhar o dobro, o triplo, e não só trabalha, estuda. Então você sai de manhã, o moleque nasceu, você dá um beijo no moleque, o moleque está dormindo. Você chega de noite, depois de trabalhar, o moleque ainda está dormindo, ou voltou a dormir. Aí quando você olha, não é mais o moleque, é um homem. Está do tamanho da cama. Usando as tuas roupas. De repente, a vida passou. Ou, você olha para trás. Dezembro de 2022. Dia 30, dia 31. Algumas pessoas melancólicas. Outras, nem tanto. Mas é unânime. O ano que vem, Senhor, eu prometo, eu irei à tua casa regularmente. Eu jejuarei mais. Eu orarei mais. Eu estarei na intercessão todos os domingos mais cedo. Eu lerei a Bíblia. E pode me acordar, Deus, de madrugada. Este ano de 2023 vai ser diferente. Eu vou orar de madrugada. O Senhor pode me acordar, pode me importunar. Ou, este ano vai ser o ano da minha vitória. Você vai ver se eu não vou perder aqui 10 quilos. Você vai ver. Você vai ver. Aí, em janeiro, dia 2 de janeiro, tu vai na academia e paga um ano de academia. Se for. Aí tu olha hoje, o pastor Rodrigo falando. De repente já passou um semestre e você não fez curso nenhum, fez dieta nenhuma, não foi para academia, não leu a Bíblia, não leu nada. De repente, já se passou um semestre. Entretanto, vem Salomão e diz em Provérbios 3:25. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Do que Salomão está falando? Ele está falando do mal. Não tema o mal repentino, não tema o mal, as coisas da vida, as coisas ruins que acontecem na vida e que vêm de modo de repente em nossa vida. Não tema isso. A grande pergunta é, Salomão, como é que eu não vou temer aquilo que eu não estou esperando? Porque quando você fala de repente, você está falando daquilo que é imprevisto. Você não planejou, mas aconteceu. Como, por exemplo, você pega José, que de filho amado, de repente, se tornou agora irmão odiado. José, que de filho amado, de repente é traído. José, que de filho amado, de repente, ele é objeto de venda, ele é mercadoria. Ele é objeto de negócio, ele tem um preço, precificação em José. José, que de filho amado, de repente, se torna escravo. José, que de filho amado, de repente é caluniado. José, que de filho amado, de repente é preso numa masmorra. E Jó? Jó, que era um homem íntegro, de repente, ele tem a sua idoneidade agora sob júdice, sob análise
Será que ele é tão íntegro? Está padecendo isso que está padecendo, Jó, porque você pecou? Mas Deus tinha falado que ele era íntegro. Então a sua idoneidade, a sua santidade estava agora sobre análise, sobre critério, sobre subjúdice. Jó, homem rico que de repente torna-se paupérrimo. Jó, homem cheio de filhos, que de repente se torna desfilhado. Jó, homem cheio de posses, que de repente não tem mais nada. Jó, que tem uma saúde muito boa, que de repente agora ficou frangalho. Coça suas feridas com telha. Joga cinza para parar de coçar. Enfermidade debilitada. Aí tu olha para Salomão, sábio Salomão, e ele diz para você assim, ó, não temas esse tipo de pavor repentino, como aconteceu com Jó. E não tema a investida do perverso, como aconteceu com José. E você fala, Salomão, como é que eu não vou temer isso? Você é louco. Como é que eu não vou temer sabendo que eu estou vulnerável às coisas da vida? Você é louco, Salomão. Aí Salomão responde no verso 26 do capítulo 3, ele diz, porque o Senhor será a tua esperança. Igreja Batista da Lagoinha, não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor, Igreja Batista da Lagoinha, será a tua esperança. Ele vai guardar os seus pés de serem capturados. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte, o mal vem, ele vai vir. O dia mal vai vir, ele vai vir de repente, não vai dar aviso prévio, não vai te avisar que saiu do estabelecimento igual no iFood. Não vai te avisar, vai chegar de repente. Mas quando chegar, tenha em mente, o Senhor Deus é a tua esperança e não vai deixar o teu pé preso lá. Ele não vai deixar. Porque todas as coisas ruins que vêm de repente também Deus muda cativeiro. José acordou um dia, tomou o todinho dele, comeu o pão que a irmã Eurídice fez. E aí ele foi trabalhar na masmorra com os presos. Aí quando ele está lá, de repente um barulho, um bando de soldado, chega fazendo algazarra, abre a porta da masmorra, pega ele com aquela delicadeza, e aí corta o cabelo dele, corta a barba dele, dá banho nele, troca a roupa dele e leva diante do faraó. O faraó conta um sonho. E este cara que agora, que passou por muitas coisas ruins, de repente, ele também ouve da boca do faraó, há alguém mais sábio do que este homem? De repente Deus virou o cativeiro. Como aconteceu com Jó, quem sabe sozinho, porque os amigos foram embora. Foi embora Bildade, Zofar, Eliú, Zafar, foi embora todo mundo. E aí ele fica sozinho, quem sabe ali se coçando. E não tinha nada para fazer. Não tinha nem a Bíblia para ler, podcast para ouvir. Não tinha ninguém no YouTube para assistir. Jó faz o quê? Jó vai orar. E Jó ora pelos seus amigos. E de repente, enquanto orava, Deus muda a história de Jó. Não aguarda, vai chegar, é de repente. Coisas da vida, de repente. Porque na vida, coisas de repente acontecem. Eu só quero que você tenha a certeza de que o Senhor é a tua esperança. Que Deus os abençoe.